Olá, meu nome é Michele Cesini, eu sou advogada, sócia e esposa do Dr. Sandro Torres. A gente está iniciando hoje uma série com assuntos de muita relevância para o trabalhador bancário. E a ideia aqui é a gente, de forma bem descontraída, poder trazer esclarecimentos para esse trabalhador. O tema de hoje que nós vamos iniciar é acúmulo de função. Agora eu passo a bola para ele começar falando um pouquinho, se apresentar. Doutor Sandro. Bom, meu nome é Sandro Torres, eu sou advogado, defendo o trabalhador bancário há praticamente 25 anos e esse propósito surgiu na minha vida por conta do meu pai ter sido trabalhador bancário. E eu vi grandes desafios que ele viveu e na minha casa, seus sofrimentos, suas angústias, em decorrência do trabalho no dia a dia e vendo seus sofrimentos. E nesse ponto veio o meu propósito de vida, de defender trabalhador bancário, de reparar as desigualdades, os desafios, as violações aos seus direitos, sabe? E com muito amor, com muita determinação. E faço isso há 25 anos. Que linda a sua história. Eu pude acompanhar um pouco de perto essa história e eu falo para vocês assim que é uma história linda. Eu conheci o meu sogro, uma pessoa maravilhosa, e fica a saudade, mas vamos dar início aqui, então, a esse tema de tão relevância para o trabalhador bancário. Doutor Sandro, começando, eu vou fazer algumas perguntinhas. Logo de cara, assim, só 3 para começar, tudo bem? De leve, né? Isso. Eu queria, assim, que você, de forma bem simples, trouxesse para o seu público o que significa, o que é o acúmulo bancário, o acúmulo de funções no setor bancário, como que o trabalhador que vive com isso na prática consegue identificar que está vivenciando isso, que está sofrendo isso no trabalho, e quais as características desse acúmulo? Vamos por partes, né? São 3 perguntas, vamos por partes. Primeiro, o acúmulo de função. Como identificar o que é acúmulo de função? O acúmulo de função é quando o trabalhador passa a desenvolver atividades concomitantemente com as suas, além daquelas que ele desempenha. Naturalmente, que é típica da sua função. Ele passa a acumular outras atividades que não são inerentes à sua atividade. Mas eu queria... não vou perder as perguntas, mas eu queria fazer uma distinção, porque é muito comum essa dúvida em relação a acúmulo de função, desvio de função e um fenômeno que ocorre quando o trabalhador também substitui o seu gestor nas férias desse gestor, que ele passa a ter direito ao salário de substituição. Acúmulo de função é quando ele concomitantemente ele desempenha a sua atividade e uma outra atividade que não é a sua, não é do escopo da sua função. Desvio de função é quando ele passa a desenvolver uma outra atividade, mesmo ele estando num cargo, um cargo específico, mas ele passa a desenvolver num determinado período uma outra função, típica de um outro cargo. E o salário de substituição acontece quando, por exemplo, esse funcionário, esse bancário, ele passa a substituir, em decorrência de férias, por exemplo, atividade que não seja eventual, uma ausência não eventual, férias é uma delas, que é algo certo, que acontece já de forma programada, e esse trabalhador passa a substituir o seu gestor nas férias. Ele tem direito ao salário desse gestor, e aí é a substituição especificamente. Mas como identificar? Eu quis trazer essa distinção para poder identificar de uma forma mais clara. Então, o acúmulo de função acontece quando as suas atividades são além das que ele habitualmente desenvolve. E isso é facilmente identificável e tem sérias consequências no seu dia a dia, que é a sobrecarga, o aumento da sua demanda de trabalho. Perfeito. E, no caso, o senhor falou sobre a diferença entre o desvio, o acúmulo, e na prática, a quem cabe a prova de fazer isso? Isso é uma pergunta muito importante, porque a gente vê, isso são grandes dúvidas, né, que a gente dia a dia encontra no escritório. E aqui a proposta é um bate-papo, não é trazer juridiquês, não é trazer conteúdo técnico, enfim, é para trazer um bate-papo que a gente vê com recorrência nesses 25 anos de atividade. Efetivamente, a prova, nesse caso, é de quem alega, né? A prova é do trabalhador, que ele precisa constituir, ele precisa munir de elementos
para demonstrar para o juiz que efetivamente ele desempenhava ou desempenha atividades além das suas funções. E essa prova ela pode ser tanto de uma forma documental, documentos específicos que comprovem a atividade dele além das que ele foi contratada. E muito importante é a prova testemunhal, uma prova oral. E é importante que ele esteja munido, cercado por pessoas que possam confirmar isso perante a autoridade judicial, que vai analisar o caso e identificar se de fato ele tem direito, se reconhece o acúmulo de função. E uma coisa muito importante que me veio aqui à mente agora é uma dúvida que acontece recorrentemente. O acúmulo de função que vai dar direito a uma compensação financeira, um plus, um acréscimo salarial, é aquela que a pessoa desenvolve além das suas funções, mas essas funções que ele acumula precisam ser acima da sua função. Porque presume-se que um trabalhador, ele contratado, ele está apto a desenvolver qualquer atividade inerente ao contrato de emprego. E da função dele para baixo, ele pode fazer qualquer outra atividade, outra função. Ele não pode fazer acima da sua função, porque presumiria um enriquecimento ilícito do empregador, porque ele estaria pagando um valor menor para aquela função, do salário daquela pessoa, do bancário, mas exigindo dele atividades superiores a qual ele não foi contratado, alterando assim o seu contrato de emprego. E aí, claro que ele não teria direito a todo o salário da outra função. Ele teria um acréscimo salarial em decorrência porque ele faz algumas atividades, ele não faz todas as atividades. Se esse empregado ele passar a desenvolver todas as atividades, aí é desvio de função. E aí sim ele vai ter direito ao salário daquela função. E se a substituição é específica de um determinado período, e aí no caso, por exemplo, de umas férias, aí é a substituição. Esse trabalhador ele tem direito ao salário do gestor dele, a quem ele substituiu no período de férias. Mas sempre tendo em mente, a função precisa ser acima da dele e não abaixo. Abaixo, presume-se que ele pode desempenhar e desenvolver, porque não haveria um enriquecimento ilícito do empregador. Perfeito. Então, de acordo com o que você falou, cabe ao empregado comprovar esse dano, vamos colocar assim, esse prejuízo material financeiro na justiça, certo? Sim. E existe algum outro tipo de prejuízo também que pode ser causado pelo acúmulo de funções? Olha, esse é um assunto muito delicado que a gente vê também com muita recorrência, que o trabalhador bancário ele é uma categoria que não sou eu que estou falando, isso, os números, as estatísticas comprovam do adoecimento dessa categoria. E, naturalmente, com a sobrecarga de trabalho, com o acúmulo de função, com mais atividades no seu dia a dia, que já é tão estressante, tão extenuante, o que acontece? O adoecimento profissional. E a gente pode trazer a figura da síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento físico, mental. Esse trabalhador, ele é dia a dia. Isso não acontece, esse fenômeno ele não acontece de repente. Ele acontece de uma forma repetidamente e diariamente. Com essa sobrecarga de atividades, passa esse trabalhador a desenvolver certos comportamentos, angústias, ansiedades, a pessoa fica mais estressada e o pior, não só no seu ambiente de trabalho, acaba levando isso para o seu ambiente familiar, para a sua casa, para a sua vida. E a síndrome de burnout, melhor dizendo, corrigindo, no início do ano foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma doença relacionada com a atividade profissional. E o INSS, a Previdência Social, passa a reconhecer essa atividade como um acidente do trabalho. O grande desafio é fazer essa prova no ambiente previdenciário, também que é de suma importância. E essa doença atinge a tantos e tantos trabalhadores bancários. Uma doença silenciosa que vai minando
dia a dia o emocional desse trabalhador. E ele passa a desenvolver doenças psicossomáticas, depressão, angústias, estresse, síndrome do pânico. Recorrentemente atendi pessoas no escritório, trabalhadores bancários, com esse comportamento, com essas dores e tendo que se medicar, remédios fortes, e que acaba tirando a vida emocional desses trabalhadores. Eu acho que não tem preço, sabe? O equilíbrio emocional. E as pessoas precisam estar atentas aos primeiros sintomas e pedir ajuda, porque é muito sério isso. É muito sério. Eu vejo pessoas, as suas vidas completamente destruídas por conta do adoecimento profissional. Você está falando de algo muito complexo. Essa prática, ela tem previsão legal porque eu fico imaginando um trabalhador que passa por isso no dia a dia, porém, ele precisa daquele emprego para sustentar a sua família. Como que ele lida com isso? O que a lei traz para ele de garantir direitos com relação a isso? O que ele pode fazer na prática se ele estiver sofrendo isso, mas precisa da manutenção do emprego? Infelizmente, não há previsão legal. Não há um dispositivo legal que defina acúmulo de função e que traga uma compensação, uma reparação por conta dessa atividade. Não há previsão legal. O que se tem é uma construção jurisprudencial. O que é isso? São várias decisões reiteradas sobre aquele mesmo assunto, acaba se formando uma jurisprudência. E não há previsão legal. E aí, nessa construção jurídica, a gente pode citar... Eu não quero citar dispositivos legais para não trazer o juridiquês, mas a gente pode trazer o artigo 456 da CLT em relação o empregado ele é contratado para desempenhar as suas atividades decorrentes das cláusulas e condições previstas na relação de emprego, no contrato de emprego, e também sobre a alteração lesiva ao contrato de emprego, o artigo 468 da CLT, mas o objetivo aqui não é trazer dispositivo legal. Mas não há nenhuma garantia legal neste caso, mas existe sim uma construção jurisprudencial que visa compensar essa atividade, além das suas funções, com o acúmulo de função, no caso, para evitar o enriquecimento ilícito do empregador, como eu havia falado. Perfeito. E diante dessa recorrência, dessa prática no setor bancário, quais dicas você deixaria para o trabalhador que está vivenciando isso na prática, para que possa minimizar esses efeitos? O que esse trabalhador pode fazer hoje? Olha, é uma doença silenciosa, que dia a dia rouba a paz do trabalhador. Quando o trabalhador se dá conta, ele não percebe, ele já adoeceu, sabe? E muitas das vezes, como você falou, meu amor, ele acaba tolerando e permitindo por conta da necessidade de manutenção do seu emprego, para pagar suas contas, honrar os seus compromissos, criar seus filhos, família, enfim. E por conta disso, acaba tolerando esse tipo de comportamento. E, naturalmente, durante a relação de emprego, é muito desafiador você resistir uma demanda, uma solicitação, um direcionamento de um gestor para você fazer as suas atividades além da qual você foi contratada. Até porque, se você negar no dia a dia, isso pode trazer um problema e acabar chegando numa demissão. Então, durante a relação de emprego é muito desafiador. Pode sim se tornar de tal monta, de tal forma aviltante, agressiva, vamos dizer assim, de trazer consequências além do normal, pensar numa rescisão direta, que é muito desafiador, que é onde o empregado ele pode dar justa causa ao trabalhador, romper a relação de emprego, mas aí é um papo para um outro vídeo, porque avançaria bastante no tempo, mas eu fico um alerta aqui para que as pessoas tenham a consciência como é uma doença silenciosa que pode destruir a vida de muitos. Mas uma dica que a gente, como lida com isso há tanto tempo e há 25 anos são demandas que surgiram de um tempo para cá, porque antigamente a
15, 20 anos atrás, não existia esse tipo de demanda de adoecimento em decorrência da atividade, do esgotamento físico. Até se esgotava, mas não chegar ao adoecimento do trabalhador bancário. Mas a gente foi estudar sobre inteligência emocional para poder, não somos profissionais na área, mas de uma certa forma aprender a entender a dor desse trabalhador, a ter empatia com esse trabalhador, porque a gente só pode falar daquilo que a gente tem conhecimento, que a gente tem sente de uma certa forma, então a gente tem empatia com essa dor e trazer na condução do dia a dia direcionamento para que possa minimizar esse sofrimento, esse adoecimento. Primeiro ponto é buscar ajuda. Primeira coisa é buscar ajuda de familiares, ajuda profissional de um psiquiatra, de um psicólogo que possa efetivamente cuidar da saúde desse trabalhador. E outras questões que podem acontecer no dia a dia são dicas da pessoa que ela consiga organizar as suas tarefas, as suas atividades. Tem várias ferramentas específicas que podem contribuir e auxiliar esse trabalhador, como uma agenda programada, você especificar dias e hora para certas atividades. Eu mesmo faço isso. Todo mundo sabe que a atividade de um advogado é intensa e constante e muito extenuante nessa busca, sabe, pelo direito dos nossos clientes. Então, eu mesmo anoto no meu bloco de notas, na minha agenda, pontualmente, as minhas tarefas, as minhas atividades. É uma sugestão para cada um organizar, entender de uma forma macro qual é a sua demanda no dia a dia e que ele possa organizar isso por horários, por períodos e entender, estabelecer prioridades, o que é prioridade, o que é urgente, o que é delegável e o que é necessário, o que ele precisa fazer. Enfim, estabelecer uma rotina de organização para que ele possa superar e cumprir todos os seus compromissos. Mas o importante é saber fazer a gestão das suas emoções. Ele cuidar das emoções para aquilo não somatizar e não influenciar, impactar a sua vida de uma certa forma. Só que para isso a gente precisa buscar ajuda, porque a gente se prepara racionalmente, a gente vai estudar, a gente busca uma formação, qualificação, se preparar tecnicamente, profissionalmente, mas ninguém ou quase ninguém busca se preparar, cuidar emocionalmente. E uma dica aqui, de ouro, cuidar da vida espiritual. Porque não há nada quando você passa a ter um relacionamento íntimo com aquilo que você acredita, seja Deus, mas quando você busca um relacionamento, é comprovado cientificamente que os homens de sucesso, eles creem em algo além, sabe? Eles acreditam que há algo que faz... gere o universo. E eu creio num Deus que pode todas as coisas. E eu fui buscar cuidar da minha vida espiritual, da minha vida emocional e, tecnicamente, o que a gente faz a vida inteira estudando muito. Então, essa é uma dica que pode trazer equilíbrio, que a pessoa possa ter uma vida sistêmica. Perfeito, nós cremos e isso realmente foi transformador, quem sabe um dia falaremos sobre isso, mas o que você está falando efetivamente é de um equilíbrio entre as áreas da vida, certo? Sim. Para concluir, existe algo que você queira deixar hoje para o seu público, algum recado, alguma dica, uma chave muito importante com relação ao tema de hoje? Reforçar, para que observem, porque a síndrome de burnout é uma doença silenciosa. Estejam atentos, alertas, e busquem ajuda, porque muitas das pessoas acabam deixando passar o tempo e aí quando circunstâncias acontecem na vida e que a pessoa não percebe o que está passando. E quando acontece, pode ser tarde. Vem um adoecimento, vem um problema de saúde mais sério. Então fique atento a esses sintomas e vá buscar ajuda. E também, muito importante, procure um profissional, um técnico, um advogado que possa instruir, possa ajudar, possa trazer informações para que esse trabalhador possa estar preparado para que, caso seja necessário, ele saiba utilizar
os documentos, ter as testemunhas certas para aumentar a probabilidade de êxito em uma demanda trabalhista. Perfeito. Para finalizar, eu quero agradecer de coração pela sua disponibilidade de estar aqui hoje trazendo esses esclarecimentos tão importantes para o setor bancário, para essa categoria, e também por esse propósito lindo que Deus colocou no seu coração de trazer dignidade para esses trabalhadores. Quero agradecer também a todos os presentes, a todos que assistiram esse vídeo, aos bancários, principalmente, dizer que é uma honra poder atuar na defesa dessa categoria. Para quem não é bancário e assistiu esse vídeo, dê a sua curtida, compartilhe esse vídeo, comente lá nos comentários, teremos o maior prazer em responder todas as perguntas de vocês, tá bom? E aguardem as novidades, que já estaremos de volta com mais novidades para você. Muito obrigada a todos.